Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Revinas, eu sou a Ra. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre livro, na verdade sobre quadrinho, tá? Eu sei que semana passada eu já resenhei quadrinho, eu resenhei Fangs, da Sarah Anderson, mas hoje eu tô trazendo outro quadrinho pra vocês. Esse já é uma pegada bem diferente do Fangs. Enquanto o Fangs era fofinho, romântico, esse é um quadrinho pesado, esse é um quadrinho cru, esse é um quadrinho que é difícil de digerir. E eu estou falando de O Corvo, do James O'Barr, tá? A graphic novel que deu origem ao filme de 1994 com o Brandon Lee. Essa daqui é a edição definitiva, tá? Que a Darkside publicou em 2018, aí no Brasil. Eu finalmente tenho ela em minhas mãos. Ela chegou pra mim no final do ano passado, porque eu tinha comprado no começo do ano, mas coronga, né? Só consegui chegar pra mim no final do ano, mas finalmente li. E vou contar pra vocês hoje o que é que eu achei dessa graphic novel que inspirou um dos meus filmes favoritos de toda a vida. Mas antes de eu começar a resenha, eu preciso dar pra vocês que essa resenha de hoje vai tratar de conteúdos pesados, de temas que podem ser gatilho pra muita gente. Então eu vou deixar um aviso de gatilho aqui, tá certo pra vocês? Porque nessa resenha eu vou falar sobre luto, eu vou falar sobre assassinato, sobre violência sexual e sobre automutilação. Então, se você não tem saúde mental ou estômago para aguentar esses temas, já fica aqui o aviso, tá certo? Que vão ser coisas que eu vou debater na resenha de hoje. Mas vamos lá, né? O Corvo. O primeiro volume desse quadrinho aqui saiu em 1989, tá certo? Lá nos Estados Unidos. Foi publicado originalmente pela Caliber Press, que era uma editora independente, né, dos Estados Unidos, que funcionava nos fundos de uma loja de quadrinhos. Então, vocês vejam como o negócio foi independente. Mas o Corvo fez um sucesso imenso com o público e com a crítica, tanto que 5 anos depois já estava virando filme. Uma coisa que naquela época era bem raro de acontecer com os quadrinhos, não é como hoje em dia que filme de quadrinho é o grande sucesso. Nos anos 90 era quando os quadrinhos estavam começando a ser levados a sério e ser adaptados para o cinema. E o Corvo foi uma das primeiras histórias a receber esse tratamento, tá? Mas qual é a história de O Corvo, caso você nunca tenha assistido o filme? Porque as histórias do filme de quadrinhos são bem semelhantes, tá? Mas O Corvo é uma história de luto, é uma história de culpa e uma história de vingança. Esses são os 3 temas principais da história. No quadrinho a gente acompanha Eric, que é o nosso protagonista, que é o Corvo, tá? Que dá o nome à história. Eric é um rapaz de seus 20 e tantos anos, aparentemente. A gente não sabe exatamente a idade dele, mas ele aparenta ter seus 20 e tanto. Que foi assassinado brutalmente junto com sua noiva Shelley. E quase um ano depois de sua morte, ele volta do túmulo, inexplicavelmente, em busca de vingança contra as pessoas que mataram Shelley. Esse é o contexto da história, essa é a base da história, tipo, é Eric buscando vingança, buscando trazer o sofrimento que ele e Shelley sentiram para as pessoas que causaram esse sofrimento. E essa vingança é motivada pelo fato de que ele se culpa de não ter protegido Shelley. Esse é o resumão da história. O'Barr começou a escrever O Corvo em 1981, ou seja, 8 anos antes de sua publicação original, como um modo de lidar com o luto pela morte precoce da noiva dele, Beverly, que morreu alguns anos antes num acidente de carro, quando o carro dela foi atingido por um motorista embriagado. E O'Barr se culpou durante muitos anos pela morte de Beverly, porque ela saiu de casa de carro naquele dia pra ir buscar ele, porque ele estava sem poder usar o carro dele. Tanto que aqui no livro, no prefácio, ele fala da motivação dele de escrever O Corvo e da inspiração por trás de Shelley, que é Beverly, e o fato dele sempre se culpar, tipo, se ele tivesse cancelado o encontro dele naquele dia, se ele tivesse ligado 10 minutos depois, se ele tivesse feito tantas coisas, Beverly ainda estaria viva. Então ele levou essa culpa da morte dela durante muitos anos, mesmo ele não sendo a pessoa que causou a morte dela. E essa culpa a gente vê traduzida em Eric, tá, no quadrinho. Tanto que Eric é um personagem meio autobiográfico por isso, porque os dois lidam com um luto muito grande, um sentimento de culpa muito grande. E Eric é basicamente o modo que o O'Barr achou pra dar vazão a essa culpa. E ele fala, inclusive, no prefácio, que a história de O Corvo foi o modo que ele achou de conseguir buscar a justiça que ele não conseguiu no mundo real, ele foi atrás no mundo imaginário dele. O Corvo, eu acredito que seja o quadrinho mais pesado que eu já li. De todos que eu já li, esse foi o mais pesado, o mais violento, o mais cruel, o mais doloroso de se ler que eu já peguei. Ele é todo feito em papel e nanquim, então ele é todo preto e branco. A arte dele é muito bonita, apesar de ser uma arte bem característica dos anos 80. Tipo, você vê que é o traço clássico dos anos 80. Os anos 80 não estão só
na ambientação do quadrinho, dos anos 80 estão no traço do quadrinho. É bem óbvio também na trilha sonora, porque parte da inspiração do quadrinho também são as músicas do The Cure, do Joy Division, então coisa bem anos 80. E que também fazem parte da trilha sonora do filme. Mas é um quadrinho muito doloroso e você consegue sentir a dor, você consegue sentir o luto e a culpa, tanto de Eric quanto de O'Barr, que são basicamente a mesma coisa, nas páginas. Principalmente nas cenas em que você vê Eric se automutilando para tentar lidar com a dor dele. São cenas muito gráficas, muito pesadas, que não são fáceis de digerir, mas que passam muito bem esse sentimento de dor, de culpa, de luto, tanto do personagem quanto do autor. Mas eu já amava muito a história por causa do filme. Eu tô mais apaixonada ainda depois de ter lido a graphic novel em si, porque é uma história realmente muito pesada, mas ela é tão honesta que não tem como você não se apaixonar pela história, sabe? Apesar de ser bem traumática, não é uma leitura fácil de modo algum, mas eu só me apaixonei mais ainda por esse personagem que o O'Barr criou. Antes de começar a ler, eu não sabia que era uma história que o O'Barr tinha criado para lidar com o luto dele. Eu descobri isso lendo o prefácio do quadrinho, porque como eu me tornei fã do Corvo muito jovem, muito criança, eu nunca fui pesquisar sobre o quadrinho, sobre as origens do quadrinho. Na verdade, só anos depois, mais de 10 anos depois da primeira vez de assistir o filme, que eu descobri que era um quadrinho, lá quando inventaram a Wikipédia. Porque quando eu assisti Gente do Céu, nem a internet de escada a pessoa sonhava que fosse ser uma coisa, né? Mas ler o quadrinho me fez apaixonar mais pela história e mais pelo filme, e ver o quanto o filme é uma adaptação incrivelmente boa, incrivelmente fiel da história. Apesar de várias coisas terem sido mudadas pro filme, porque enquanto a graphic novel é uma coisa extremamente anos 80, o filme é uma coisa extremamente anos 90. Então o filme puxa mais o lado fantástico, que não é explorado tanto na graphic novel, e o lado super-herói do Corvo, tanto que tem coisas como ele se regenerar, que são coisas que só acontecem no filme, mas ainda assim ele é extremamente fiel, a ponto de ter cena que é quadro a quadro do quadrinho, transportado para o cinema. Tipo, a cena em que ele vai na loja de penhores procurar a aliança de Shelley é idêntica, quase fala por fala, ao que se tem no quadrinho. Eu fiquei assim impressionada como eles conseguiram adaptar bem o quadrinho para as telas. As duas maiores mudanças só que foram feitas no quadrinho, além desse negócio de acrescentar elementos mais fantásticos de super-herói pro filme, foi ter transformado o Eric de um mecânico num músico, que isso é uma coisa bem mais anos 90, pegada de ele não ser só um cara comum, e o modo como eles são mortos no filme, porque no filme não é um ato de violência gratuito como é na HQ, que na HQ é completamente gratuito, um crime de oportunidade, um crime que não era nem para ter acontecido se o carro de Eric não tivesse quebrado no meio de uma estrada deserta, enquanto no filme acontece porque Shelley estava fazendo um abaixo-assinado contra a gentrificação do bairro dela, e isso ia contra os interesses de Top Dollar, que era o gangster da área. Então ele manda os outros bandidos pra darem um susto nela. Só que como eles não contavam com o Eric que tá em casa, isso acaba gerando o assassinato tanto de Eric quanto de Shelley. Mas isso não muda tanto a principal da história, que é a vingança dele, né? Mas mesmo tendo amado de paixão a HQ, tendo ficado mais apaixonada pela história, eu ainda continuo tendo um problema muito grande que eu tinha com o filme e continuo tendo com a HQ, apesar de no filme ter uma justificativa melhor pra isso, que é a necessidade de Shelley sofrer um abuso sexual. Não existe a necessidade dela ter esse abuso sexual pra motivar a vingança, porque só o fato dela ter sido assassinada do jeito que ela foi já seria motivo suficiente pra Eric querer uma vingança. Mas é acrescentado o abuso sexual que ele assiste na HQ. Mas apesar de não mostrar exatamente as cenas no HQ nem no filme, é uma violência que é desnecessária. No filme a justificativa pro abuso sexual é que isso era o susto que os bandidos iam dar nela, mas acaba saindo do controle por causa da chegada de Eric. Enquanto na HQ é só o que os bandidos querem fazer realmente, é se aproveitar dela, e Eric morre por tentar defendê-la. É bem gratuito, porque não tem necessidade de fazer essa violência a mais com a personagem pra justificar a vingança, sabe? É seguindo aquele tropo da mulher da geladeira, que é bem desnecessário, mas a história já tá aí há mais de 30 anos, né? Então não tem mais nada que se possa ser feito, só comentar e falar o quão ruim esse tropo é. Mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tropo da mulher na geladeira, eu posso falar em outro vídeo, tá certo? Só vocês me dizerem aqui que eu falo, explico mais sobre ele, como ele funciona, por quê e como ele pode ser evitado nas histórias, tá certo? Mas é isso, gente. Eu finalmente li O Corvo depois de anos sendo fãzona do filme. E me apaixonei mais ainda pela história. Sério. Se você tem estômago pra uma história tão pesada assim, ou se você gosta do filme, eu super recomendo que vocês leiam o quadrinho, porque vale muito a pena, tá?
Agora me conta aqui embaixo se você já leu Corvo ou se você curte o filme. Vamos conversar sobre o Corvo, vamos conversar sobre o crush que todas tínhamos em Eric Draven nos anos 90. Tell them Eric Draven sends his regards. Porque, né? Eu não vou negar. Mas é isso, criaturinhas. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal e me segue nas minhas redes sociais, tá certo? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo com resenha de série. Tchau!